Boa tarde a todos, é uma honra da minha parte, isto é, tomar a palavra depois da sua palavra tão sábia e tão conhecedora desses assuntos do México. Eu não vou falar de tudo, de todos os grandes modelos da teologia e de práticas missionárias, mas vou agarrar três. Portanto, vou agarrar o que se colocou quando o cristianismo deixa o território judaico e avança para o espaço cultural e político dependente de Roma. O que é que fazemos aqui? Portanto, agarro isto. Depois agarro outro modelo, que é o modelo portanto, dos monásticos beneditinos. Evidentemente que fico com ele, e se não queiram compreender que a Igreja Episcopal não estava a funcionar, estava a funcionar. Simplesmente temos de reconhecer do ponto de vista histórico que eles, portanto, avançando para a fronteira da barbárie ou dos bárbaros, então acabaram por inquietar e introduzir ali elementos identitários que depois irão ser fator de civilização na Europa e até aos nossos dias. Depois irei tentar demonstrar sumariamente tudo. Depois chega ao século XVI, que é o século em que toda a gente mete o dedo, como na pia d'água benta, não é? Toda a gente, quer dizer, porque é que esta gente de repente se inquietou? Porque é que esta gente de repente pensou que, portanto, o cristianismo não devia ficar confinado aqui à Europa? Tipo a Igreja Ortodoxa, ou as igrejas ortodoxas, que não têm essa preocupação, isto é, da evangelização, de sair de casa, etc. A não ser saem de casa, mas para as áreas da imigração. Mas agora aquela preocupação de como é que no século XVI e no século XVI, então as escolas também tiveram muita dificuldade. Como digo aqui, Teologia, Práticas de Missão, eu intitulei Consensos. Não pensem que o cristianismo andou sempre em guerra, mesmo os teólogos não andaram sempre. Mas também conheceram consensos, conheceram também inovações, alguns foram portanto, a introduzir inovações, embora a inovação é sempre conhecida posteriormente. Portanto, no momento é sempre uma chatice. Posteriormente é que, então, a poeira acalma e depois, realmente teve perspectiva histórica. Era por ali que as coisas deviam passar. Depois falo de rupturas, também entro nesta, portanto, hoje as coisas, senão as pessoas também não nos entendem. Portanto, eu digo aí que a comunidade cristã, após a ressurreição de Jesus, deu-se um anúncio. Isto é um dado, ninguém discute isso. Portanto, seja qual for a igreja. Era um início de missão. Saíram para fora, escancararam as portas, começaram a fazer alguma coisa. Se Jesus ressuscitou, não sei, mas que depois há expressões que de facto dizem que ele está vivo, mas agora nem estava lá nenhum, esta câmara nem outras, mas realmente durante a noite, etc. Nada. Os que tinham tido a experiência, digo aí, a maioria judia, entendeu ser natural confirmar a sua ação à etnia e ao espaço judaico. Jesus tinha andado por ali, foi um movimento campestre, tinham medo da cidade que se pelavam, de vez em quando iam até Jerusalém, mas o resto foi um movimento campestre, não foi um movimento de cidade. De maneira isto, dentro da linha do fundador ou do mestre e tudo, depois deviam assim, mas as coisas evoluíram de outra forma, quer dizer, deixou de ser campestre, e vai ser difícil entrar na cidade. Mas depois de entrar na cidade é que foi difícil de tirar a comunidade cristã da cidade. Em dois os bispos só são bispos de cidade. E é da cidade que partem todas as cartas pastorais. Muito difícil. Inclusive, depois com a barbarização mais tarde, tiveram muita dificuldade em traduzir a Bíblia, os textos litúrgicos, os existentes, para grego, possivelmente, do ponto de vista histórico, talvez acertar, por causa de manter uma certa coesão. Mas
Mas os bárbaros, durante o primeiro milénio, o que não era de cidade, funcionou sempre como um cristão de segunda. Sempre um cristão, um pagão. Pagão, isto é, do campo, do pagos. O modelo vinha de Judá. As circunstâncias, digo aí, alteraram-se lentamente. Entendeu-se que esse anúncio devia ir para além de fronteiras e para outros povos, senão nem estávamos aqui. Nem estávamos aqui. Esses passos inesperados foram dados. Começava então a teologia da missão. Vamos para a Antioquia. Em Antioquia, o que é que devemos fazer? Isto é, vamos aqui introduzir todo, digamos, todo um modelo existente em Jerusalém. Começa a reflexão. E uma reflexão que foi muito dura, muito difícil. E localmente não conseguiram encontrar uma resposta. Tiveram de ir buscar oxigênio a outra parte. Então, não quanto ao substancial, isto gostava de que ficasse marcado, não quanto ao substancial a fazer, mas a práticas a seguir. As práticas. É o que aflige mesmo a Igreja de Portugal, as práticas. Isto é, ir ao domingo à missa, não ir ao domingo à missa, ou só ir ao funeral, ou só ir ao casamento, ou só ir lá por causa de um vídeo, não sei, as práticas. Dado que no texto revelado não há passos explícitos que refiram práticas e modelos a seguir, não há nada. No Novo Testamento não há nada, só diz, portanto, ir e anunciar. Nem diz que ides ter sucesso, que vos vão bater palmas e tudo, ou que ides ter um fracasso, não diz nada sobre isso. Portanto, ide só. Agora, isto, quem sai de casa está preparado para tudo. Deve estar preparado para tudo, mais ou menos para tudo. Nunca estamos preparados para tudo. Portanto, essas duas realidades, portanto, irão estar sempre presentes nos agentes anunciadores do Evangelho nos primeiros séculos. Particular importância teve Paulo de Tarso na articulação evangelizadora entre judeus e gentios. Isso também é do domínio comum e todos sabemos. Com a ocidentalização da fé, novos desafios se colocaram. Perante um império que se caracterizava por uma cultura grega de cidade, deveria o cristianismo continuar a ser um movimento campestre ou entraria na cidade? Estão a ver dessa forma. Paulo de Tarso apostou na cidade, iniciou-se assim uma missão a partir de dentro. Aqui também faço uma distinção. A missão do século XVI é uma missão a partir de fora. Portanto, toda a gente vai de fora. Nem sabe língua, nem sabe história, nem conhece nada das culturas. É tudo uma organização. Esta, a partir de dentro, portanto, caracteriza-se porque eles têm a mesma língua, a mesma cultura, a mesma história e a mesma pátria. O que no século XVI não existe isto. É tudo uma organização, enquanto esta primeira é toda uma missão de convicção, aquilo que nós chamamos também em teologia uma missão orgânica, porque parte da convicção interior. Enquanto às vezes as outras a partir do século XVI, não vamos pôr em causa, por amor de Deus, os missionários que partiram a partir do século XVI até aos nossos dias, mas também há muita organização, há muito baú, muita mala de cor, muita coisa. É interessante fazer, inclusive, uma tese de mestrado sobre o que é que leva um missionário para a missão. Portanto, abra a mala. O que é que ele leva? Ou, portanto, um padre capitular que vai para o capítulo geral, a partir da sua mala. Ou um bispo que parta para um concílio ecumênico. O que é que ele leva nas suas malas? Pode-se fazer um ótimo trabalho. Portanto, que tipo de valores? Portanto, porque tudo aquilo são referências que acabam por apontar para valores. Então, Paulo de Tarso, nascido ainda numa missão ardente, mesma língua, a mesma cultura, a mesma história e a mesma pátria. Lentamente, o cristianismo, claro, isto toda a gente diz que Paulo era cidadão romano, mas queiram compreender que os estudos estão mais que feitos a partir do Emile Schürer,
que não está ultrapassado. Apareceu agora o novo Emile Schürer, os 3 ingleses que lhe deram a nova edição, ela está aqui, também da Católica, em 2 grandes volumes, não tiveram coragem de meter lá os seus nomes. Isto podemos chamar apenas o novo Schürer, mas a investigação que ele fez, portanto, desde o ano 70 a.C. até o ano 135 depois, foi o Emile Schürer. E tudo isto, ele, a respeito de Paulo, cidadão, se o judeu gostava de ser cidadão romano, não é? Portanto, lentamente o cristianismo se urbaniza e se centra na cidade, a oikos, da casa. Porque uma cidade que é, são casas. Respeitando o ordenamento romano, isto foi uma grande coisa que Paulo conseguiu respeitar o ordenamento romano. No escolar começou logo a dizer a escravatura, nada, acabar já com isso tudo. O pai de famílias, nada, ele tem de respeitar, portanto, o ordenamento da oikos, da casa, não. Introduziu outra qualidade na relação, mas agora o resto, quando foi do Onésimo e tudo, entregou-lhe um pouquinho e tal, mas podia ser uma ótima oportunidade para introduzir ali toda uma mensagem explosiva e tudo. Mas foi dessa forma, respeitando o ordenamento romano, que tornou o cristianismo socialmente viável. 2 notícias, portanto, Paulo entra Paulo e os seus colegas entram no espaço romano e então eles apresentam o Evangelho. O Evangelho é uma palavra que significa notícia. Mas ele, quando entra com uma boa notícia, o Império Romano, até o ano 180, ela é uma boa notícia também. Aí o grande desafio de Paulo, ele entra com uma boa notícia quando o Império era boa notícia para os seus cidadãos. Eles gostavam da sua ordem. Então Paulo entra com uma boa notícia dentro de um espaço cultural e político que também é boa notícia para os seus cidadãos. Daí, portanto, nós temos admiração pela missão. Então, digo eu, duas boas notícias se confrontaram então. O Império Romano, assumido por uma vasta população dependente do espaço cultural e político de Roma, e o cristianismo, que de igual forma propunha uma boa notícia às populações urbanas. Entrar nesses espaços foi ato de coragem e de convicções profundas. De facto, os romanos, até ao fim do segundo século, tinham respeitável apreço pelo Império, onde se fruía, mas não gostavam do Império, não porque fosse uma moda, porque agora estamos, é o dia 12 de junho, agora há uma sardinhada, agora temos a festa de Santo António. Não. Quer dizer, é porque lá cultivavam-se valores casteguianos. E então eu aponto aí, portanto, respeitar, parece onde se fruía uma unidade política, gostavam de uma unidade política, uma prosperidade económica, não havendo prosperidade económica, toda a gente está a arrancar. Prosperidade económica e uma abertura mental. Vemos, quando nós consultamos Séneca e outros pensadores, eles discutem o que é melhor, politeísmo ou monoteísmo. Ora, isso é a expressão de abertura mental. Ora, é neste tipo de sociedade que efetivamente alguém também pode entrar. Portanto, por trás dessa ordem, o Pax, duas palavras sagradas para o Império, os dois primeiros séculos, a ordem, a Pax, se encontrava o Princeps, o principal, o imperador, o Kyrios, o Senhor. Serão esses mesmos valores que irão propiciar a entrada do cristianismo no Império. Se não houvesse, portanto, unidade política, se não houvesse prosperidade económica e se não houvesse abertura mental, muito dificilmente os evangelizadores poderiam entrar no cristianismo. Então agora, de repente, dou um saltozinho, porque este pequeno pormenor da chamada igreja monástica é um bocadinho desconhecida. Portanto, Bento da Núrcia, século V do VI, com a sua regra, os 73 capítulos, como os 73 capítulos são os livros da Bíblia, e não alteram. Portanto, continuam a ser os 73. Não é?
é assim, porque agora houve um capítulo geral, então colocou-se mais um capítulo, menos um capítulo. Não. Aquilo é. Portanto, o cristianismo avança para as fronteiras da barbaridade. Eu tive de colocar entre aspas, porque na Alemanha não se pode utilizar esta palavra. Porque quando falamos de bárbaros, eles pensam, já estão a pensar em nós. Já estão a pensar em nós. Então eles usam sempre a expressão deles. A expressão deles é sempre Volkerwanderung, a movimentação dos povos. Ora, já podem ver quando o alemão se movimenta é como um tanque em Portugal. É como um tanque. Mas eles não suportam isto. Por isso eu tive de espiar a barbaridade. Avançam com o mundo de valores. Evidentemente que eles avançam a partir dos seus valores, os beneditinos. E eu apontei os valores, isso podem consultar, a regra deles é conhecida, nunca foi alterada. Em que eles, portanto, é a aceitação da primazia de Deus, em termos de Bento de Núrcia ou Apostei, claro, agora não tem nada a ver, eu estou aqui a falar do primeiro milénio e tudo. Sensível, sim. Depois, a obediência ao superior, a obediência, isto não pode ser, é uma história. Portanto, depois, a assunção da opróbria, coloquei aqui, opróbrio, isto é uma palavra neutra, opróbrio, isto é o plural, isto é a assunção, isto é o assumir para si, no plural, isto é o trabalho manual e intelectual. E então, o Bento de Núrcia entende ser virtuoso assumir aquilo que era o opróbrio, o humilhante para o seu tempo. Isto é o trabalho manual e o trabalho intelectual. No primeiro milénio, não há rei nenhum que queira assinar o seu nome por completo. É só por meio do código. Saber ler, para eles, não era aceito assim com facilidade. Então é coisa intelectual. Porque o trabalho manual era o trabalho de escravo. E então, o trabalho intelectual, o manual, era próprio de escravos. E o trabalho intelectual era de dementes mentais. Então, agora não se diz dementes mentais, mas são descompensados mentais. Agora é coisa. E depois propôs outra coisa, a stabilitas loci, a estabilidade do lugar. Stabilitas, habilitatis, em latim. Portanto, a estabilidade do lugar. Eles, com estes valores, constituíam ou construíram, por assim dizer, uma cidade ordenada. O mosteiro é uma cidade. É uma cidade. E isto vem até ao século XX ainda. O reflexo da regra beneditina na Europa à procura de uma identidade aconteceu. A Europa estava toda em movimento. Portanto, toda em movimento. As quatro dimensões foram sensíveis às populações bárbaras. E digo o seguinte, há a dimensão religiosa. As pessoas dizem, está a forçar. Ele é católico, é cristão, quer forçar aqui as coisas. Mas não é verdade. Vejam o que o Clóvis, portanto, o rei dos francos, ele quando derrota os alamanos, isto vem nas crónicas, ele diz, atribuiu a vitória ao deus de Clotilde. E o deus de Clotilde era o deus cristão. Evidentemente que era o deus mais forte, era o deus a que eles eram sensíveis. Portanto, eram povos religiosos, mas viviam este tipo de religiosidade. E os beneditinos aproveitaram por dizer, o nosso é o mais forte. Então, foram sensíveis. Não quer dizer que isto levou logo toda a gente tem enxurrada para conversar. Não. Portanto, há a dimensão religiosa. Quem é o Deus mais forte? Há a dimensão económica, alternativas à pilhagem e à extorsão do alheio. Portanto, os povos bárbaros viviam de pilhagens. Mas às vezes também não havia nada. E então, dentro de Núrcia, por meio do trabalho, dizia, rodear os terrenos, trabalhar as terras, e então ir das terras e desencontrar, portanto, meios para sobreviver. Evidentemente que isso, foram sensíveis também a isso, e a proposta de trabalho, trabalhar. E os inevitáveis e questionamentos, não há povo nenhum no mundo que não se coloque este tipo de questionamentos. Quem sou eu? De onde vim? Porque é que aqui ando? E onde é que isto vai parar tudo?
E então, o que é que estes senhores fizeram? Vamos escolarizar, vamos para a escola e vamos dar respostas. É verdade que eles responderam com aquilo que sabiam. As pessoas perguntam, como é que apareceu o mundo? No livro do Gênesis, começaram a dizer, olha, o primeiro dia foi isto, o segundo, o terceiro, ainda nem tinham nomes para os dias, não é? Mas foram explicando na escola e de maneira que escolarizaram estas populações. A proposta de sedentarização lentamente aceita-se como indispensável para a assunção das dimensões referidas, e essas serão progressivamente caracterizadoras de uma sociedade em transformação. De forma silenciosa, aquela forma de vida monástica passou a ser a matriz espiritual e fator de civilização da Europa. A história passará a ser a agenda daquele monacado, isto é, de testemunho, de trabalho, de prática de cultura. Fizeram-se apóstolos, agricultores, copistas, mestres, escritores, enfermeiros, farmacêuticos e guerreiros. Esses traços matriciais e identitários da Europa chegaram até ao século XX, a saber, a partir destes valores que os beneditinos deixaram aqui na Europa, então criou-se o persistente interesse por conhecer o Deus cristão, ou a teologia. A Europa entrou numa produção teológica até aos nossos dias que os cabaretes estão cheios. Portanto, foi todo um hábito de reflexão. E depois a procura de uma racionalidade e de uma técnica capaz de chegar a um trabalho mais produtivo. Depois o esforço de cultura a permitir dar respostas aos mais variados anseios intelectuais e espirituais. Isto é assim, então, as filosofias apoderaram-se das universidades e tudo. Quer dizer que tudo só ao serviço da teologia. Agora o século XVI, isto é que é o encanto, e é, por assim dizer, a meca, não é? De todos estes que estudam a missiologia. No século XV e XVI, as práticas de missão decorreram de outra reflexão teológica. Com a conquista e a descoberta de novos territórios, teólogos e papas questionaram-se sobre a forma como lidar com as novas populações. As pessoas não conheciam isto. Portanto, agora temos aqui duas. Eu vou usar estas expressões, mas quero compreender. Eu sou irmão deles todos. Mas, isto é, portanto, as populações que vieram da conquista, estou a referir ao norte da África e por aí fora, depois do bordejamento por aí fora, não entraram. Portanto, essas populações que resultaram da conquista e as populações que resultaram da descoberta. Porque depois também, a partir destas duas realidades, começam-se a fazer teologias, e das teologias vão-se constituir práticas de missão. Por exemplo, as bulas referente aos povos da conquista, por causa de alguns preconceitos, porque Roma também desconhecia tudo isto. Francisco Xavier, quando se despede de Paulo III, então ele encontra-se com Paulo III, e Paulo III já sabe que ele vai para a Índia. E então faz esta pergunta a Francisco Xavier: o que é que tu sabes da Índia? E ele disse: muito pouco. As primeiras cartas, portanto, que iam aparecendo, muito pouco. E Paulo III, o Papa, o grande Papa Farnese, não é tal, responde: eu também não sei nada. Eu também não sei. E então, dado este... e eles tinham consciência disso, praticamente as bulas produzidas por Nicolau V, elas foram todas confeccionadas aqui, portanto, em Lisboa, ou pelos agentes, portanto, aqui, para não estarmos aqui a perder muito tempo. E então essas bulas, no referente à África e às populações, então, são bastante negativas, porque elas refletem toda uma mentalidade e um preconceito.
Primeiro pensava-se, neste tempo, que a infidelidade eram infiéis. Agora não há infiéis, há só pessoas que seguem credos diferentes. Os infiéis desapareceram. Depois do Vaticano II não há mais infiéis. Há credos, cada um segue o seu credo. Então, mas acreditava-se aqui, e Nicolau V, se vocês lerem com atenção as bulas de Nicolau V, ele ou quem fez as bulas, e possivelmente ele assinou, e tudo, elas refletem um preconceito. O preconceito é o seguinte: entendem que a infidelidade foi positiva. O que é que devemos entender por infidelidade positiva? Partem do pressuposto que eles um dia foram fiéis e depois entraram numa infidelidade, daí haver uma culpa. E havendo uma culpa, então já podia haver uma intervenção. Depois outro preconceito existente, mas que não tem sustentabilidade histórica, era que o continente africano estava todo islamizado. Eu não sei expressões bonitas, Nicolau V, expressões muito bonitas, mas não estava, porque os europeus não conheciam a África. No referente aos povos da descoberta, então há todo um bulário muito mais clemente, muito mais compreensível. Por isso eu digo que houve uma clara distinção entre os povos da conquista e as populações achadas pela descoberta. Para os primeiros prevaleceu o preconceito e uma leitura pouco correta da realidade. As bulas que permitiram a posse e a expansão em curso no referente à África foram refletem isso. Acreditou-se estar perante um continente globalmente islamizado e, mais preocupante do que isso, entendeu-se a infidelidade como uma opção positiva. Tiveram fé, mas depois afastaram-se, isto é, se tinha sobreposto a uma fidelidade inicial. Construíram-se então os pressupostos para a aceitação da guerra e a subsequente prática esclavagista. Com a descoberta e o achamento de outros povos que nada tinham a ver com o Islão, o pensamento teológico demorou-se por algumas passagens bíblicas na procura de orientação de uma prática missionária. A urgência de uma missionação acabou por impor-se. As práticas de missão que prevaleceram tiveram a ver com a urgência e o pressuposto teológico aceito por séculos que fora da Igreja não haveria salvação. Então isto veio de São Cipriano. Ele fez estas considerações e então a partir de São Cipriano imaginem as teologias que se têm feito. E o que é que ele, ao formular isto desta forma, o que é que Cipriano quis dizer no século III? Decorrente disso, o objetivo da missão assentou no seguinte: salvar almas. Isto começou por salvar almas, mas depois isto entra em Trento, desculpem a coisa, entra em Trento. E a última Trento, como sabem, na última fase, quando esteve lá o vosso Bartolomeu dos Mártires, entrou numa fase de afrouxamento. Inclusive esteve quase para terminar, antes de acabar. Principalmente alguns questionamentos que foram lá colocados, principalmente da instituição episcopal. Isto é, os bispos não é? São de origem divina, de vontade divina, ou são um resultado de uma evolução histórica. O segundo era converter pagãos infiéis e depois levar o batismo ao maior número possível de não fiéis. Então consolidava-se assim com o patroado assim, um método de missão. O método de missão foi aquele que conhecem, colonial, eram colónias, países dependentes. Eurocêntrico, a Europa deslocava-se para lá. É verdade que depois sei que há aqui gente que sabe. Civilização de selvagens. E de uma cultura unidimensional. Quer dizer, se realmente eles eram mais se estivessem connosco. A teologia do século XV foi praticada de forma desigual nos principais centros de teologia da época, como sabem. Isto depois originou muita discussão. Foram, no entanto, convergentes no referente a alguns conteúdos teológicos que se conectavam com a prática missionária em curso, a saber. Portanto, a abrangência do poder universal do Papa. Sabem que, a partir de Nicolau V, inclusive com Alexandre VI,
isto portanto, considerar o Papa como Dominus Orbis, o Senhor do Mundo, isto causou problemas enormes. Então Salamanca questiona isso, portanto, da abrangência do poder universal do Papa. E, efetivamente, tiveram de arrepiar caminho. Portanto, ele podia ter poder, mas sobre os batizados. O que ele fez em Tordesilhas, isso é outra história. A natureza dos índios. Os índios são positivos ou negativos? Têm ou não têm alma? Portanto, a discussão foi útil. Porque, aliás, essa bula de Paulo III, em que os declara racionais, ser racional, isto dava, era como ter hoje o cartão de cidadão. É como ter o visto de Schengen, para o tempo. Eram obreiras devidas às distâncias, mas isso era muito importante e tudo. Pois a condenação dos nativos dar-se-ia pela sua condição de pagãos ou por causa de uma culpa pessoal. Portanto, isto, por serem pagãos, isso não dava direito a qualquer condenação. Portanto, isto foi tudo. Quanto à questão da fé, isto ainda veio até ao Vaticano II e ainda continua hoje então. Quanto à questão da fé, deveria ser implícita ou explícita? O Vaticano II diz que há sementes do verbo em toda a parte. É a criação de Deus. O Vaticano II. Mas em Salamanca já se colocava isto. Isto é, deve ser explícita, devem saber o credo que saiu de Niceia, Constantinopla. Devem saber o Pai Nosso, o Pai Nosso é divino. Vai que não vai. Mas a Ave Maria que foi composta, não é, muito posteriormente, ou digamos, as pessoas da Santíssima Trindade, elas como foram arrumadas só depois de alguns séculos de cristianismo.